Cláudio Pristac, você na sua palestra traçou um cenário muito complexo no Brasil em relação a juros. Tem uma solução a médio prazo? Olha, os juros estão baixos porque a inflação caiu muito, o Banco Central tem feito um bom trabalho e o mundo também é um mundo hoje de juros baixos, não é só o Brasil, né? O pessoal está argumentando que hoje juros reais de 3%, que nós temos, um pouquinho abaixo de 3%, está abaixo do que o pessoal chama de, enfim, taxa neutra de juros. A taxa neutra de juros no Brasil deve ser da ordem de 4,5%. Então, os juros abaixo disso não são sustentáveis. Então, a tendência, como eu falei aqui nessa nossa discussão, a tendência é os juros reais subirem. Não necessariamente no curto prazo. No curto prazo ele pode permanecer 3%. Mas eu acho que no período de 12 a 18 meses, os juros vão voltar a subir, os juros reais, né? Os juros nominais estão hoje em 7%. Alguns apostam, nós não estamos apostando, mas alguns apostam que na reunião do Copom de fevereiro vai descer mais 25 pontos, na de março talvez mais 25 pontos, acabando em 6,5%. Pode ser que aconteça, nós não estamos apostando nisso. Nós estamos vendo um pouquinho de volatilidade, ainda bastante volatilidade na economia brasileira, muita incerteza política, incerteza em relação à aprovação da reforma da Previdência. Eu acho que isso vai travar os juros nominais, taxa Selic em 7% no ano que vem. É capaz, altamente provável, que a inflação saia de um patamar de 3% para 4% o ano que vem. Então, no ano que vem, os juros reais continuam razoavelmente baixos. Mas, sendo abaixo do que se considera os juros neutros, a tendência é haver uma convergência, digamos assim, para a taxa neutra de juros na nossa economia. Ou seja, saindo de 3% para algo em torno de 4,5%, num período de 12 a 18 meses ou até um pouquinho mais adiante. Nesse cenário político, ano que vem é ano de eleição. E como é que vai ter essa interferência do cenário político em relação aos juros? Eu acho que existem dois cenários muito distintos. Se nós tivermos um candidato centrista na dianteira, agosto, setembro, enfim, com a probabilidade mais elevada de um candidato centrista passar para o segundo turno e, consequentemente, talvez ser reeleito, eu acho que você vai ter um comportamento muito razoável da economia, até talvez um pouco de euforia, tá? E eu não vejo o Banco Central mudando dramaticamente sua política. Mas, se nós tivermos muita turbulência, você pode ter um overshooting da taxa de câmbio, do dólar, né? Taxa de câmbio em geral, mas do dólar em particular, começar de novo a colocar pressão em cima da inflação, pode ser um dólar que vá fácil, R$4, R$5, enfim. Aí o Banco Central possivelmente vai voltar a subir a taxa Selic, ainda ano que vem. Então, isso aí que eu acho que isso vai ficar definido no terceiro trimestre, enfim, entre julho e agosto você vai ter uma percepção, setembro com certeza, do resultado da primeira, supondo que a eleição vai ser feita em 2 etapas, né, outubro e novembro. Então, vamos ver o grau de turbulência. Nós não sabemos, é muito difícil. Os analistas hoje não têm uma visão definida, digamos assim, de o que vai ser o ano que vem. Eu acho que nós, enquanto população, temos que, enfim, esperar o melhor e se preparar, talvez, para o não melhor. Entendeu? E espero que nós não tenhamos, para o bem da população, o bem-estar da população, para o bem do país, nós não tenhamos um candidato populista que acredite em saídas fáceis, enfim, para nossos problemas, em particular a questão fiscal, que é gravíssima no nosso país. Eu acho que o ideal é ser pessoas com pé no chão, enfim, que tracem um cenário de médio e longo prazo, que tenham um programa de governo consistente e que, afinal de contas, que comandem também o apoio do Congresso. No fundo, essa tríade é um programa econômico consistente, apoio no Congresso, apoio na população, que nós precisamos de um candidato, de um novo governo que realmente nos leve a sair da crise que nós vivemos, né?